Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Eu não vou pedir para você ficar em pé, porque nós vamos ler uma porção um pouco grande da palavra de Deus, então você pode ficar sentado mesmo. Amém? Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Agora, no versículo 3, ele fala que toda a congregação se ajuntou. Pula para o versículo 4. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, da pífara, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, da pífara, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. E aqui no versículo 10 e 11, eles lembram o rei do decreto que ele fez, né? Então, pula para o versículo 12. Aí eles vão contar. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, da pífara, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro
a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Até aqui. Amém? Vamos orar? Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, porque ela é perfeita, Senhor. E ela nos impulsiona, Senhor, nos motiva a realmente confiar em Ti. Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que está sempre conosco. Eu peço que o Senhor fale com cada um dos teus filhos aqui, que o Senhor continue falando comigo e use a minha vida nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa passagem é uma das minhas passagens preferidas da palavra de Deus. Ela já era uma das minhas passagens preferidas e ela também marcou uma fase da minha vida, um momento da minha vida. Eu preguei já nessa passagem dia 25 de outubro de 2018. Nossa, pastora, como você lembra essa data, né? Que boa memória. Não é tão boa assim, né? Eu fui procurar exatamente a data. Mas a outra data eu lembro muito bem. Porque esse dia 25 de outubro foi exatamente uma semana antes da cirurgia que eu fiz, dia 31 de outubro de 2018, para a retirada do câncer que eu tive. Eu acredito que muitos já ouviram, né? Porque eu já testemunhei algumas vezes sobre a doença que eu tive, sobre a cura que o Senhor me deu. Mas olhando de novo para esse texto aqui, desses 3 amigos, que os nomes verdadeiros é Ananias, Misael e Azarias. Esses são os nomes judaicos dele, né? Esse nome que aparece no texto, Sadraque, Mesaque e Abednego, são os nomes que eles receberam lá na Babilônia. Porque eles, né, esses 3 jovens, eles eram jovens, né, como Daniel. Esses 3 jovens, assim como todo Israel, eles estavam no cativeiro babilônico, eles estavam presos. E o texto aqui nos mostra que eles não foram poupados de ser lançados na fornalha, de serem jogados no fogo, né? Eles se recusaram a obedecer à ordem do rei, eles não se prostraram diante da estátua de ouro, quando eles escutassem o som dos instrumentos. Por quê? Porque eles não tinham ídolos, eles só adoravam ao Deus de Israel. Então, os outros servos do rei, né, os caldeus, quando viram, avisaram, chamaram o rei e falaram: olha, aqueles 3 judeus, eles não estão se prostrando. O rei chamou eles para conversar, se encheu de ira, né, e deu a ordem que eles fossem amarrados e lançados na fornalha sobremaneira, quer dizer, 7 vezes mais forte o fogo, né? Mas quando eles foram lançados na fornalha, Deus, o Senhor Jesus, esteve com eles o tempo todo. Jesus, o 4º homem da fornalha, não abandonou eles, livrou a vida deles do fogo. Assim como quando eu passei pelo fogo, quando eu também fui lançada lá na fornalha aquela vez, quando eu fiquei doente, Deus estava comigo. E Ele me livrou, Ele me sarou, Ele me curou. Assim como você, que pode já ter passado pelo fogo alguma vez, ou está passando neste momento,
está sendo lançado numa fornalha nesse período, está passando por momentos de luta, de dificuldade, de choro, de dor, saiba que Deus está com você. E Ele vai te livrar de coisas piores, em nome de Jesus. Aqueles 3 jovens, a gente viu que eles foram lançados aqui no fogo ardente, simplesmente porque eles se recusaram a servir um outro Deus. E por que nós somos lançados na fornalha? Por que nós passamos por tribulações, por provações? Bom, às vezes, Deus permite certas coisas acontecerem na nossa vida, até mesmo para nos preparar para coisas maiores que vão acontecer. Às vezes, nós somos lançados no fogo, passamos por tribulações por conta de consequências de coisas que nós plantamos lá atrás. Às vezes nem a gente mesmo se lembra, né? Mas, queridos, nessa noite, não é essa pergunta que eu quero responder. Porque, na verdade, o que mais importa não é por que nós estamos em meio à tribulação, às provações, mas é como. Como eu passo pelas provações. Como eu passo pelas lutas, pelos desertos, pelos vales. Eu sempre costumo dizer, você pode dar o nome que você quiser, né? Tem gente que fala, estou passando pelo deserto, estou na aprovação, estou na luta, estou no fogo, na fornalha, mas o sentido é o mesmo. Como que a gente passa pelas dificuldades, pelas lutas da vida? Porque todo mundo tem. Sim? Todos nós temos, né? Mas quais atitudes nós devemos ter e quais atitudes a gente não deve ter quando a gente está passando pelas provações? Eu creio que nós podemos aprender com o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abidnego, como passar por esses momentos, como agir e como não agir diante da certeza que nós vamos ser lançados no fogo. Eles tinham certeza que eles iam ser lançados na fornalha. Como que a gente deve agir? A gente pode aprender com eles algumas coisas aqui. Lá em 2018, quando eu preguei, eu falei que esses 3 jovens, o que eles tinham, né, que os levou a ser tão corajosos para não negar o nome do Senhor Jesus, mesmo diante de uma ameaça de ser morto. E eu me lembro que eu disse que eles tinham fé, que eles tinham certeza que Deus estava com eles e eles tinham certeza que o nome do Senhor seria glorificado. E hoje, a primeira coisa que eu quero te dizer é sobre uma atitude que nós não devemos ter quando nós estamos passando por lutas, por dificuldades, que é não fazer da nossa luta, não fazer da dificuldade, não fazer da fornalha um ídolo. Não fazer do seu sofrimento um Deus. Eu ouvi essa frase, mais ou menos parecida com isso, né, de uma pastora que eu gosto muito, e eu creio que cabe muito bem aqui. Ela dizia isso, não faça da sua dor um ídolo. Vocês sabiam que tem muitas pessoas que idolatram as suas lutas? Como se as lutas fossem maiores que o Deus que nós servimos. O Deus Todo-Poderoso que nós servimos é infinitamente maior do que qualquer luta que a gente possa passar. Quando a gente coloca os problemas acima de Deus, nós estamos nos curvando a eles. Nós estamos adorando a eles. E foi exatamente isso que Sadraque, Mesaque e Abidnego se recusaram a fazer. Se curvar a um outro Deus. Quando você estiver passando por uma luta, por um problema, tire o foco do problema. Mesmo que você tiver que resolver coisas ali dentro da situação, você está passando por uma dificuldade, você tem que tomar decisões, você tem que fazer algumas coisas, mas o seu foco tem que ser Jesus. O seu foco, o seu Deus não é o problema. O seu Deus é Jesus. Amém? O Deus daqueles 3 amigos não era a fornalha, nem Nabucodonosor. O Deus deles era o Senhor. O meu Deus, quando eu passei por aquela doença, não foi a doença, não foi o médico. Embora eu tenha feito tudo o que eu precisava fazer,
cirurgia, químio, rádio, medicação, mas sempre olhando para o meu Deus, para Jesus. E é assim que a gente tem que passar. Porque, queridos, por maiores que sejam as nossas lutas, o sofrimento que a gente esteja passando, o nosso Deus é o Criador, Ele é o Salvador, Ele é o Todo-Poderoso. E Ele pode fazer milagres. Ele luta por nós, Ele luta, Ele batalha junto com a gente. E às vezes, sabe quando você não tem mais força nenhuma? Ele luta por você. Amém? Você sabe quem é o seu Deus? Sadraque, Mesaque e Abidnego sabiam quem era o Deus dele. No versículo 15, que nós lemos, o rei pergunta para eles, né? Volte lá se você tiver saído. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E aí eles respondem, né? Versículo 16. Quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Isso é posicionamento. Eles se posicionaram e falaram, nós não adoraremos outro Deus. O rei, ele podia até duvidar que Deus ia salvar eles, que Deus ia livrar eles, mas eles não duvidaram. A gente não pode esquecer que antes deles serem jogados na fornalha, eles já estavam vivendo uma situação difícil, porque eles estavam cativos, e eles já estavam experimentando os milagres de Deus. Então, diante da ameaça, eles continuaram posicionados. E para eles, queridos, não importava como ia ser o livramento. Se Deus ia livrar eles com a vida ou com a morte. De todo jeito, eles iam glorificar a Deus. Nós sabemos aqui, porque nós conhecemos a história, que eles não morreram. Mas se eles tivessem morrido, eles iriam glorificar a Deus, porque eles não negaram o nome dele. Amém? Eu fui curada. Mas se eu não tivesse sido curada, como muitas pessoas não são curadas, o nome do Senhor ia ser glorificado do mesmo jeito. Porque Deus é Deus em todos os momentos. Deus é Deus dentro da fornalha. Deus continua sendo Deus. E nós continuamos adorando o nome dele. Amém? Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles sabiam quem era o Deus de Israel, eles conheciam o poder dele, e eles não colocaram a dificuldade, a fornalha, acima de Deus. Eles não fizeram da fornalha um Deus. Era para eles ter sido mortos antes de ser lançados, como aconteceu com os homens de Nabucodonosor, que foram mortos só de se aproximar da fornalha. Mas esses 3 amigos, eles não pensaram no fogo. Eles olharam firmemente para Deus. Você está passando por momentos de lutas? Você está passando por dificuldades, provações, seja ela na área que for, seja uma enfermidade, seja problemas de relacionamento, seja na área financeira. Olhe para o autor e consumador da nossa fé. Jesus. E assim como esses 3 jovens, não se curve a um outro Deus. Cuidado em se curvar com o Deus que resolve as coisas de maneira fácil. Porque só quem pode resolver verdadeiramente as nossas causas é o Deus Todo-Poderoso. É o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. A segunda atitude que nós devemos ter quando nós estamos dentro da fornalha, passando pelas lutas, é lembrar da nossa identidade. Lembrar quem nós somos. Tem muitas pessoas que quando elas estão sofrendo, passando por lutas, elas esquecem quem elas são. E desenvolvem um sentimento de autocomiseração, sabe? Ficam com pena de si mesmo. Alguns se questionam, por que comigo? Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que passar por isso que eu estou passando? E acabam ficando
mais tristes, mais depressivas, e isso só piora a situação. Isso só vai dificultando. Aqueles jovens, eles sabiam quem eles eram. Você sabe quem você é? Amém? Você sabe quem você é? Nós, nessas horas, mais do que nunca, nós temos que lembrar quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. Amém? E você já viu quem é o seu Deus. O Deus Todo-Poderoso é o nosso Pai. Romanos capítulo 8, versículo 14, se você quiser abrir. Romanos 8, 14. Diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se nós somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Nós somos filhos de Deus. Nos momentos alegres, nós somos filhos de Deus. Nos momentos tristes, nós somos filhos de Deus. Nos momentos agradáveis, nós somos filhos de Deus. No meio das tribulações, nós continuamos sendo filhos de Deus. Amém? E o nosso Pai, Ele tem o melhor para nós. A gente não precisa viver de migalhas, com pena de nós mesmos, porque o nosso Pai, que está com a gente o tempo todo, Ele pode nos dar infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Lá em Efésios 3:20 diz isso, e até nas horas difíceis, ou principalmente nas horas difíceis. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém? Ele pode nos dar a cura, Ele pode nos libertar, Ele pode restaurar casamentos, Ele pode salvar o seu filho, Ele faz milagres. Para Ele não há impossíveis. Lucas 1:37 diz isso, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém? Ele permitiu que aqueles 3 amigos andassem livres no fogo e não se queimassem, nem chamuscasse o cabelo, e andou junto com eles. Então a gente nunca deve se colocar numa posição de vítima quando nós estamos passando por lutas, porque nós não somos vítimas, nós somos vencedores. A palavra diz que nós somos mais que vencedores. Em Romanos 8:37, em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Eu me lembro que quando eu preguei nesse texto da outra vez, prestes a passar pela cirurgia, né, eu não sabia tudo que eu iria enfrentar, como seriam tudo. Mas eu me lembro que na pregação eu falei isso, né? Lá em 2018, que quando eu recebi o diagnóstico, eu fiquei muito triste, óbvio, né? E eu sofri por 2 semanas, até que o Senhor falou comigo, até que o Senhor me perguntou se eu não tinha fé. Aí eu disse, eu tenho, Senhor. E Ele disse, então, viva pela fé. Se nós somos filhos de Deus, e nós temos uma identidade nele. E uma das características dos filhos de Deus é viver pela fé. Romanos 1:17 nos lembra isso, né? Como está escrito, o justo viverá por fé. O Salmo 125:1 diz, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Faz parte da sua identidade ter fé, estar firme do Senhor, não se abalar diante das tribulações, das provações. Amém? Amém? Glória a Deus. A terceira coisa que nós temos que entender quando a gente está passando pela fornalha, e nós devemos agir de acordo com esse entendimento, é que durante as provações, nós não somos abandonados.
Eu acredito que essa é a verdade mais fácil de enxergar nesse texto de Daniel. Eu já até mencionei aqui, né? A gente foi lançado 3 homens dentro do fogo, amarrados. E o que aconteceu? Tinha 4 soltos, livres, passeando dentro do fogo. Quem que esteve lá com eles? A segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus. Amém? Para mim, queridos, essa é uma das passagens mais lindas da palavra de Deus. A maioria das vezes que eu leio ela, eu me emociono. Agora eu não posso. Mas, além do milagre, a gente vê aqui. Porque foi um milagre, amém? Andar pelo fogo, bispo. O fogo é consumidor. Né? Você já queimou alguma coisinha? Você sabe que o fogo arde, o fogo queima, o fogo destrói. Mas, além do milagre, o mais lindo aqui é ver Jesus junto com eles. No momento que nós somos jogados no fogo, Jesus está com a gente. É assim quando a gente passa pelas lutas. Jesus do nosso lado e muitas vezes nos carregando no colo. Amém? Sabe aquele momento de dor, onde parece que não tem ninguém com você? Parece que você está sozinho, que ninguém está te ouvindo, que ninguém pode fazer nada por você. Mas nós não estamos sozinhos, nem nesse momento, porque o 4º homem da fornalha sempre vai estar com a gente. Amém? De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus capítulo 13. Então, além do milagre, nós temos a melhor parte, que é a presença de Deus. Amém? Aqueles 3 jovens, eles tinham certeza que mesmo que eles morressem, seria infinitamente melhor morrer com Deus do que viver se prostrando, adorando a outros deuses. E eles tiveram um milagre e tiveram a presença de Deus. Amém? Deus não abandona os seus filhos. Glória a Deus. E a 4ª e última coisa que nós devemos ter em mente é que as lutas que nós passamos, elas são motivo de crescimento. A luta, a dor, ela não é o fim. Ela é um meio. Ela é um processo. A fornalha para aqueles 3 amigos, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, foi um processo. Depois dela, depois que eles saíram, depois que nós saímos das nossas, a vida continua, as batalhas também continuam. E nós seremos instrumentos de Deus na vida de outras pessoas. Você já deve ter ouvido isso, que aquilo que foi a sua dor vai ser um instrumento de Deus para a cura de outros. Você vai ser usado para curar outros. Amém? Você vai sair da provação e vai abençoar a vida dos outros. E eu te digo ainda mais, Deus pode te usar mesmo em meio às provações. Você pode estar passando por uma provação e estar sendo usado por Deus naquilo que você já está passando. Amém? Sadraque, Mesaque e Abednego, depois que eles passaram pelo processo deles, quando eles saíram da fornalha, o texto diz que eles se tornaram prósperos. Nós não lemos esses versículos, os últimos versículos. Quero que você volte lá para Daniel 3. O versículo 30 diz: então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Eles foram prósperos. A fornalha para aqueles 3 amigos deixou de ser um lugar de morte e se tornou um lugar de experiência. Passar pelo fogo, passar pelo processo, que foi algo sobrenatural, e depois que eles saíram de lá, eles se tornaram prósperos, eles foram abençoados. A sua situação difícil, seja ela qual for, vai se tornar em experiência para você. Não é para a morte, mas é para a experiência. Em nome de Jesus. Amém? É o seu processo, é o viver o sobrenatural, mesmo em meio às dificuldades. Como uma amiga me disse hoje, quando ela foi me dar os parabéns,
que a gente precisa aprender com as lições da vida e amadurecer. Amém? Então, talvez, né, quando a gente está passando pelas provas, a gente não consegue enxergar lá na frente. Se você estiver passando por lutas, agora é seu momento de crescer, de aprender com o seu processo e de confiar. Confiar em Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6 diz isso. Agora, se você já passou pela luta, você já saiu vitorioso, esse é o momento de ajudar os outros. E não tenha medo, viu, das lutas e nem depois delas, porque vão vir outras, né? Enfim, as lutas sempre aparecem. Mas como a gente viu, Deus sempre está com a gente. E eu sei, queridos, que o diabo, ele muitas vezes vai se levantar para nos fazer ter medo, para nos fazer duvidar que realmente nós vamos ser curados, nós vamos ser libertos, nós vamos ser restaurados. Eu também passo por isso. Quando eu estava preparando esse sermão, essa semana, esses dias, né? Eu ouvi claramente uma voz na minha mente que disse assim: você vai testemunhar de novo sobre a cura? E se a doença voltar? Vocês acham que foi Deus que falou isso? Eu tenho certeza que não foi. Eu repreendi na mesma hora, em nome de Jesus, não vai voltar. Mas isso é uma hipótese? Sim, isso é uma hipótese. Existe uma probabilidade disso acontecer, porque já aconteceu com outras pessoas. Mas nós não vivemos de hipóteses, nós vivemos de promessas. Amém? As hipóteses, elas são da nossa alma, ou são setas do diabo. As promessas são do Senhor. Creia nas promessas do Senhor. Se você está passando pelo fogo, encare como um processo. Você vai sair mais forte e não aceite a seta do diabo, a conversa do diabo. Repreenda, porque Deus vai nos guardar. Amém? Em nome de Jesus. E eu não podia terminar, né? Para nós terminarmos, eu não podia deixar de falar que através desta aprovação na vida desses jovens, o nome do Senhor foi glorificado. Volta lá para Daniel, se você já está lá, né? O versículo 28 e 29 que nós não lemos, diz assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçados, e suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Aleluia. Que diferença, né? Para um rei que estava perguntando: quem é o Deus que pode livrar vocês? Agora, esse rei ímpio e perverso estava glorificando o nome de Deus por causa do testemunho desses 3 jovens. E assim acontece com a gente. Quando a gente passa pelas lutas, pela provação, glorificando a Deus, as pessoas vêm. Até os não crentes vêm e glorificam a Deus pelo nosso testemunho. O nome do Senhor é exaltado. E através disso, você pode aproximar as pessoas do Senhor que querem conhecer. Quem é esse Deus que te fortalece desse jeito? Quem é esse Deus que te livra da fornalha? Quem é o Deus que faz você passar pelo fogo sem ter um arranhão? Ou quem é esse Deus que te faz ir para o fogo confiando nele? Amém? Eu sei, queridos, que infelizmente, como eu falei, nós não passamos pelo fogo uma única vez, né? No mundo, o Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas nós não temos que viver esperando as provações chegarem.
Mas nós temos que estar preparados para elas, se elas chegarem. E como a gente está preparado? Firmes no Senhor. Amém? Eu quero encerrar lendo os 2 últimos versículos, para depois nós orarmos e adorarmos a Deus. Romanos 8, versículo 38. Você quer abrir para ler comigo? Romanos 8, 38. Diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de orar com você. Gostaria que você se colocasse em pé. Eu não vou chamar à frente para orar, quem precisar de oração agora, porque eu quero orar e depois eu quero que a gente adore a Deus, mais uma vez, através de um louvor. E no final do culto, depois que acabar, que a gente abençoar, se você precisar de oração específica, depois aí você pode vir para frente que nós estaremos aqui, amém? Mas feche os seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, pelo exemplo, Senhor, destes jovens que foram tão firmes, Senhor, diante das dificuldades, passaram pelo fogo, Senhor. Não se recusaram, não aceitaram se prostrar a outros deuses, mas permaneceram firmes, Senhor, e foram salvos por Ti, mesmo em meio ao fogo. Senhor, olha para cada um dos Teus filhos aqui. Eu sei, Pai, que o Senhor tem acompanhado a luta dos Teus filhos, daqueles que estão passando por lutas, porque eu sei que o Senhor é o Deus que anda junto, Senhor. Que eles possam Te enxergar em meio às lutas, Pai. Que eles possam confiar no Senhor, depender do Senhor. Que eles não olhem para o problema como se o problema fosse maior que o Senhor. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor pode nos livrar. Que todos nós aqui sabemos, Pai, que saibamos que nós somos Teus filhos, Pai. E mesmo passando por lutas, nós continuamos sendo filhos do Deus Todo-Poderoso, que nos adotou, que nos chamou, que nos tirou das trevas e nos colocou diante de Ti, como filhos amados. Senhor, que os Teus filhos saibam que eles não estão abandonados, que mesmo que estiverem passando por a pior das lutas, o Senhor está com eles, e o Senhor pode nos livrar. E, Senhor, que a gente possa encarar, que cada um de nós aqui possa encarar as dificuldades como um processo, Senhor. Que a gente possa aprender com elas, Pai, aquilo que precisa ser aprendido, para que a gente saia logo delas e possa abençoar as outras vidas, Senhor. Vidas de pessoas que estão passando por mesmas coisas que nós já passamos um dia. Usa as nossas vidas, Senhor. Nos abençoe, em nome de Jesus. Obrigada por tudo, Senhor. E eu peço que o Senhor continue falando com os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Que você possa continuar em pé e adorar o Senhor agora. Amém? Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando, confiando em nosso Deus
eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Meus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Teus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Mais uma vez declare, confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Amém. Glória a Deus. Confiamos no nosso Deus. Amém. Você confia no Senhor, no Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Pai. Amém. Que Ele te abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja e que Ele te fortaleça. Se você estiver passando por lutas nesse momento, que você seja fortalecido no Senhor, que Ele te sustente, que Ele te carregue no colo e que você saia vitorioso em nome de Jesus, confiando no Senhor e glorificando o nome dEle em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por esta noite.
Obrigada por essa palavra, Senhor. Obrigado pela vida de cada um dos teus filhos aqui. Que eles sejam abençoados, guardados e protegidos e possam voltar para suas casas debaixo da tua mão poderosa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Se você precisar de oração, estaremos aqui. E ali o ministério profético. Amém? Deus abençoe.